Ela é só a esposa troféu. Não foi gritado. Foi dito como quem comenta o clima, ou elogia o vinho. Casual, cruel e perfeitamente audível. O tipo de frase que não precisa de volume para ferir, porque vem coberta de certeza. A voz era da minha sogra, mas o eco que ficou não tinha rosto. Foi dito perto o bastante para atravessar o ar, mas longe o suficiente para fingir inocência se alguém questionasse. Eu a ouvi, e fiquei imóvel. A sala de reuniões era grande demais para o que realmente importava ali. Um espaço polido, com paredes espelhadas e janelas que deixavam entrar o sol de fim de tarde sobre as pastas e os copos d'água dispostos com precisão. Ao fundo, o brasão da instituição. Metade civil, metade militar. Símbolo da parceria que todos ali fingiam compreender. Eu estava de uniforme, o que deveria bastar para explicar meu lugar. Mas para ela, o uniforme não era autoridade. Era fantasia. A frase me atravessou em silêncio, e tudo dentro de mim se retraiu de forma calculada. Eu já havia aprendido a respirar por dentro, quando o mundo lá fora tentava me encolher. A primeira lição que a vida militar me ensinou é que o corpo fala antes da boca, e a segunda é que há guerras que se vencem ficando parada. Fiquei em posição de sentido, coluna ereta, mãos unidas às laterais, sem um músculo fora de lugar. Enquanto ela ajeitava a bolsa no colo e lançava aquele olhar condescendente que só as pessoas que confundem doçura com superioridade sabem fazer. A reunião ainda não havia começado, mas o clima já era de tensão. Havia executivos sentados de um lado, homens de terno que falavam em termos técnicos e cifras, e do outro, oficiais e consultores estratégicos. Eu estava entre esses últimos, mas ninguém ali parecia perceber. Para a maioria deles, eu era apenas a esposa do comandante, o homem que, segundo o protocolo, deveria ocupar a cadeira principal naquela tarde. Só que o protocolo havia mudado. Ele não compareceria. E ninguém sabia que a substituta oficial era justamente quem estava ali de uniforme, silenciosa, invisível. A frase da minha sogra foi só o primeiro disparo de um campo minado emocional que eu já conhecia de cor. Era sempre assim. O olhar dela buscava detalhes para justificar a própria descrença. A manga dobrada com precisão, a farda impecável, o cabelo preso sem um fio fora do lugar. Tudo isso, para ela, era vaidade disfarçada. Eu não era uma mulher fardada. Eu era uma mulher tentando parecer importante. Ela não dizia isso, mas deixava escapar em gestos, em pequenas pausas entre as palavras, como se cada elogio viesse com uma ponta de veneno. Meu marido, o tenente-coronel Ricardo, havia me avisado pela manhã. Minha mãe vai estar lá. Tenta não levar para o pessoal. Ele dizia isso sempre que ela se aproximava de qualquer ambiente em que eu tivesse voz. Ao longo dos anos, eu aprendi a decifrar o subtexto. Não confronte, não exponha, não vença. Era um pedido disfarçado de cautela, e eu obedecia, até aquele dia. Enquanto os homens trocavam relatórios e números, ela cruzou as pernas e comentou com uma das esposas de executivos. Nem sei por que ela está aqui, tão nova, tão bonita. Devia estar em casa cuidando do marido, não fingindo que entende desses assuntos. A outra mulher riu, meio constrangida, meio cúmplice. Eu permaneci imóvel. Às vezes, o poder se revela não no ato de reagir, mas na escolha de não conceder espetáculo. O relógio da parede marcava 14h47 quando o presidente entrou. O burburinho cessou, cadeiras se ajustaram, e a energia da sala mudou. Ele cumprimentou a todos, olhou as pastas à frente, e por um instante, seus olhos passaram por mim, não com dúvida, mas com reconhecimento. Eu percebi na hora que ele sabia exatamente quem eu era. E também percebi o espanto da minha sogra quando ele me cumprimentou formalmente. Capitã Araújo, bom tê-la conosco. O ar pareceu rarear. Ela não respondeu nada, mas seus dedos começaram a tamborilar no encosto da cadeira. Aquele gesto nervoso que ela fazia quando algo fugia do controle. E pela primeira vez em muito tempo, fui eu quem manteve o controle. Os próximos minutos se arrastaram. Apresentações, slides, relatórios. Eu observava em silêncio, medindo cada palavra dita, cada olhar trocado. Sabia que aquela reunião não era apenas sobre números. Era sobre poder e sobre quem o exerceria dali em diante. A parceria entre a empresa e o comando militar envolvia licenças, autorizações, investimentos e um contrato que eu havia revisado linha por linha nas últimas semanas. Era meu trabalho garantir que nada escapasse aos protocolos de segurança. E ainda assim,
Ali dentro, eu era apenas a esposa, uma peça decorativa de uniforme engomado. Quando a sogra sussurrou novamente, agora mais baixo, ela nem devia estar aqui, algo em mim se partiu. Mas não em raiva. Foi uma quebra silenciosa, a mesma de quem percebe que já não precisa mais provar nada. Eu olhei para o reflexo do vidro à frente e vi meu próprio rosto, firme, sereno, quase inexpressivo. E me dei conta de que, mesmo que ninguém na sala percebesse, eu já não estava ali para ser vista. Eu estava ali para decidir. No fundo da sala, o presidente folheava os documentos finais. Ele trocou algumas palavras com o assessor jurídico, depois ergueu o olhar e disse em tom neutro: "Precisamos apenas da autorização final da força." E foi nesse instante, o instante exato em que a frase da minha sogra se completou dentro de mim, que o silêncio da sala se tornou minha melhor arma. Eu dei um passo à frente. O som da bota ecoou limpo no piso de mármore. Todos os olhares se voltaram, inclusive o dela. E antes que alguém tentasse me apresentar, eu falei, não alto, não agressiva, mas com a firmeza de quem não pede licença para existir. Autorização concedida. Eu sou a oficial responsável. O efeito foi imediato, como o som de um disparo em campo fechado. O murmúrio cessou. O ar pareceu parar no meio do caminho entre as bocas e os pulmões. O rosto da minha sogra perdeu cor. Os olhos dela vacilaram entre o constrangimento e a tentativa de entender o que acabara de acontecer. Meu marido não estava presente para intermediar, nem havia ninguém a quem ela pudesse recorrer para suavizar o impacto. Só eu, de pé, fardada, assumindo publicamente a autoridade que ela passara anos tentando negar. O presidente assentiu, satisfeito. Perfeito, capitã. Seguiremos conforme sua decisão. A reunião prosseguiu, mas algo essencial havia mudado. Pela primeira vez, eu não era a mulher de alguém. Eu era o nome no documento, a assinatura que encerrava discussões, a autoridade que eles fingiam não perceber, até que não tiveram escolha. Quando saímos, já ao fim da tarde, ela caminhava alguns passos atrás de mim, em silêncio absoluto. Ninguém mencionou a frase dita no início. Ninguém nunca menciona. Mas eu sabia que naquele breve instante em que ela percebeu o erro, um novo campo de batalha havia se aberto, mais íntimo, mais silencioso e infinitamente mais perigoso. O que eu ainda não sabia é que essa seria apenas a primeira vitória de uma guerra muito mais profunda, a guerra de permanecer inteira em meio a pessoas que não suportam ver uma mulher em pé, sem precisar de defesa. E foi assim, sem levantar a voz, que começou a história de como eu aprendi que algumas feridas não sangram, brilham, e a dela, naquele dia, brilhava diante de mim. Quando a reunião terminou, o silêncio que restou em mim não era vazio, era denso, calculado, necessário. Fiquei ali por alguns segundos depois que todos saíram, observando os copos meio cheios, as cadeiras desalinhadas, o reflexo do brasão nas janelas. Tudo parecia suspenso no ar, como se o ambiente ainda não tivesse decidido se respirava alívio ou constrangimento. Eu, porém, não sentia nada além de controle. O tipo de controle que não nasce da frieza, mas da sobrevivência. A sala ainda guardava o eco da minha voz, e mesmo assim, dentro de mim, a ordem era clara. Não comemore, não relaxe, não se exponha. A primeira coisa que aprendi no quartel, ainda como aspirante, foi que emoção é ruído. E ruído, em campo, mata. Quando todos esperam que você se desmonte, o simples ato de permanecer em pé é uma forma de resistência. Eu me tornei especialista nisso, no autocontrole como armadura. E naquele dia, mais do que nunca, ela foi necessária. Enquanto saía da sala, cruzando o corredor frio que levava à garagem, percebi que os passos da minha sogra vinham logo atrás. Rápidos, curtos, hesitantes. Não olhei para trás. Continuei andando até o fim do corredor, onde a luz era mais fraca e o som dos saltos dela diminuía. Não havia nada que ela pudesse dizer que eu ainda precisasse ouvir. Eu já tinha escutado o suficiente, a vida inteira. No estacionamento, o vento da tarde soprava forte, trazendo o cheiro metálico da chuva que se aproximava. Senti o peso do que tinha acontecido cair sobre mim, não como culpa, mas como um lembrete de algo antigo. A sensação de estar sozinha mesmo cercada de gente. Foi assim em quase todas as etapas da minha vida. Entrei no carro e fiquei alguns minutos parada,
observando o reflexo da minha farda no espelho retrovisor. O rosto parecia impassível, mas eu sabia que, sob aquela calma, havia uma tempestade disciplinada, organizada, treinada para não transbordar. Desde os primeiros dias na academia, aprendi a guardar tudo em compartimentos mentais: o medo, a raiva, a humilhação. Um compartimento para cada sensação. Nenhum transborda, nenhum se mistura. Lembrei da primeira vez que fui desafiada por um superior apenas por ser mulher. Tinha 24 anos e estava numa instrução de campo, exausta, coberta de barro até os joelhos. O sargento gritou em frente a todos: "Isso aqui não é desfile, soldada. Vai chorar ou vai correr?" E eu corri. Não por obediência, mas por orgulho. Quando terminei a corrida, debaixo da chuva, percebi que não era apenas resistência física que ele queria testar. Era meu limite emocional. A partir daquele dia, aprendi que o silêncio é o escudo dos que não têm o direito de fraquejar. O mesmo silêncio que me protegeu lá atrás foi o que usei agora, diante da minha sogra, dos executivos, de todo aquele teatro de aparências. Ela podia cochichar o que quisesse. Eu havia aprendido que certas batalhas não se ganham com palavras, mas com presença. Enquanto dirigia de volta para casa, repassei cada detalhe da reunião, como se fosse um relatório. O modo como o presidente me cumprimentou, o breve espanto no olhar dos executivos, o movimento sutil do queixo da minha sogra quando percebeu o alcance da minha autoridade. Cada detalhe era um fragmento de uma vitória silenciosa, uma vitória que, ironicamente, eu não podia compartilhar com ninguém. Ricardo ainda estava no quartel quando cheguei. O apartamento estava em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. Tirei a farda com cuidado, pendurei o cap, sentei na beira da cama e fiquei ali, imóvel. Era estranho como, mesmo depois de uma conquista, o que vinha não era alívio, mas cansaço. Cansaço de sempre precisar provar. Cansaço de medir gestos, palavras, até sorrisos. Peguei o celular e vi uma mensagem de voz dele. Ouvi dizer que a reunião foi tensa. "Tá tudo bem?" Eu quase respondi. Quase contei o que aconteceu. Quase compartilhei o momento em que eu dei um passo à frente e virei a mesa sem erguer a voz. Mas o quase me salvou, porque eu sabia que, do outro lado, haveria mais cautela do que orgulho. Ele não reagiria como eu queria. Ele diria algo como: "Podia ter deixado que eu resolvesse." E isso apagaria tudo. Então apaguei a gravação antes mesmo de ouvi-la até o fim. Fui até a cozinha, fiz café, o tipo de gesto automático que me traz de volta ao chão. O som do filtro, o cheiro do pó, o vapor subindo, tudo isso me lembrava de que, mesmo em silêncio, ainda estou viva. Sentei na varanda com a caneca quente nas mãos e deixei o vento bater no rosto. Lá fora, a cidade seguia barulhenta, mas dentro de mim o ruído havia cessado. Era assim que eu funcionava, desligando o mundo por dentro antes que ele me engolisse. Pensei na frase outra vez. Ela é só a esposa troféu. As palavras voltavam diferentes agora. Elas já não doíam, apenas ecoavam. O que antes era ferida, virava dado. Informação, um lembrete de quem eu enfrentava e de quem eu me tornava cada vez que escolhia não reagir. O silêncio para mim sempre foi uma forma de linguagem, um idioma que só quem viveu o peso da disciplina entende. Na academia, diziam que quem fala muito se perde no barulho da própria voz. Eu aprendi a observar, a contar até 10 antes de responder, a analisar as intenções escondidas nos gestos, a entender que o inimigo raramente se apresenta fardado. Às vezes, ele vem sorrindo, com perfume caro e palavras doces. A sogra sempre foi esse tipo de inimigo, o que age por baixo do verniz da civilidade. Nos jantares de família, cada elogio vinha com um espinho. Tão bonita para essa carreira, uma pena ter escolhido um caminho tão duro, ou deve ser difícil conviver com tantos homens, né? Mas pelo menos o Ricardo te dá estabilidade. Essas frases, sempre ditas com um sorriso, eram a versão doméstica dos testes de resistência que enfrentei no quartel. E como lá, eu nunca respondi. A diferença é que, no quartel, depois da prova, vinha o reconhecimento. Em casa, vinha o silêncio. O mesmo que eu cultivava agora, mas por motivos opostos. Lá, eu ficava em silêncio por respeito à hierarquia. Aqui, eu ficava em silêncio para preservar a paz que nunca me ofereceram. À noite, quando o Ricardo chegou,
Ele percebeu que eu estava distante. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Nada que você precise resolver, respondi. Ele me olhou de um jeito meio culpado, meio cansado, como quem entende, mas prefere não discutir. E por um instante, eu senti pena dele, porque amar alguém que não sabe te defender é uma solidão que não tem nome. Enquanto ele tomava banho, fiquei olhando as condecorações na estante. Cada medalha tinha uma história. Nenhuma delas foi entregue sem dor. E nenhuma, curiosamente, me protegeu do julgamento dentro da própria família. Aquelas fitas coloridas eram apenas memórias oficiais de uma guerra muito mais antiga, a de ser levada a sério. Deitei sem sono. Na penumbra do quarto, o som do chuveiro lá dentro se misturava ao barulho distante da chuva que começava a cair, e eu pensei em quantas vezes usei o silêncio para não perder o respeito, quando na verdade o que eu queria era gritar. Mas o grito, para mim, sempre foi um luxo. Luxo de quem pode errar sem ser rotulado. Eu nunca tive esse direito. Adormeci tarde. Sonhei com uma formatura antiga, o pátio cheio, o uniforme impecável, minha voz jurando honra e dever acima de tudo. No sonho, minha mãe estava na plateia. Na vida real, ela não pôde ir. Trabalhava como faxineira em outra cidade e nunca teve dinheiro para a viagem. Acordei com essa lembrança grudada no peito e entendi de onde vinha minha frieza. Ela era herança. Minha mãe me ensinou a engolir humilhação e transformar em compostura. A diferença é que agora, adulta, fardada, eu fazia o mesmo, só que com mais estratégia. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era o assessor do presidente pedindo um relatório detalhado sobre a reunião. Passei o dia revisando documentos, enviando despachos, respondendo e-mails. Tudo normal. Mas por trás de cada ação, havia algo novo. Uma calma afiada, como lâmina polida. Eu sabia que o que aconteceu naquela sala não seria esquecido. A sogra falaria, o burburinho se espalharia, e logo viriam as versões distorcidas. E eu, como sempre, não me defenderia, não porque me faltassem palavras, mas porque aprendi, da forma mais dura, que há momentos em que a explicação diminui o feito. E assim, entre uma linha e outra de relatórios, o silêncio que antes era defesa começou a se tornar convicção. Eu já não precisava provar quem eu era, bastava continuar sendo. Porque o silêncio de quem aprendeu a suportar o peso da própria farda é o mesmo que, um dia, faz o chão tremer quando decide falar. E o chão ainda iria tremer. Durante os dias que se seguiram àquela reunião, percebi algo curioso. Dentro da instituição, meu nome corria entre departamentos, relatórios e recomendações. Era a Capitã Araújo, a que manteve postura exemplar diante de executivos civis, a que conduziu o protocolo com precisão. Recebi e-mails elogiosos, olhares respeitosos, até convites para palestras internas. Era como se, entre as paredes do quartel, meu nome tivesse adquirido um novo peso, mas bastava atravessar o portão principal e vestir roupa comum para tudo isso desaparecer. A farda era um escudo, mas também uma prisão. Sem ela, eu era só mais uma mulher de 30 e poucos anos tentando equilibrar deveres e expectativas. Nas ruas, ninguém via a autoridade. Viam alguém que, aparentemente, devia sorrir mais. Dentro das lojas, as vendedoras falavam comigo com aquele tom instrutivo de quem acha que está ensinando algo. Em reuniões de condomínio, quando eu sugeria algo, os homens levantavam a voz logo depois para repetir a mesma ideia, dita com mais barulho, e todos concordavam com eles. Eu me perguntava em silêncio se o respeito que eu inspirava fardada vinha de mim ou do símbolo bordado no peito. Em casa, a diferença era ainda mais cruel. Ricardo me tratava com carinho, sim, mas um carinho protocolar, como quem convive com uma força que precisa ser constantemente suavizada. Eu percebia o esforço que ele fazia para me traduzir diante da mãe, dos amigos, dos civis. Quando me apresentava, raramente dizia minha patente. Essa é a Ana, dizia apenas. E quando alguém perguntava, Ana o quê? Ele mudava de assunto, ou dizia, ela trabalha com segurança. Eu sorria, sempre sorria. Era mais fácil. Mas havia uma solidão crescente em ser tantas pessoas diferentes dentro da mesma pele. No quartel, eu era a que dava ordens. Em casa, a que pedia licença para existir. Nas ruas, a que precisava disfarçar a autoridade para não parecer arrogante. Com o tempo, comecei a perceber que a invisibilidade não vinha só dos outros. Vinha também do hábito que criei de me esconder para evitar atrito.
Minha sogra reforçava esse papel invisível como quem cumpre um ritual. Nos almoços de domingo, falava sobre as esposas exemplares que largaram tudo para cuidar da família. Quando alguém mencionava minha carreira, ela sempre desviava o assunto para o filho. O Ricardo é tão dedicado, sempre tão paciente com a rotina dela. Era o jeito elegante dela de me apagar, exaltando o quanto ele aguentava o meu trabalho, como se eu fosse um fardo que ele carregava com resignação heróica. No início do casamento, eu tentava compensar. Fazia questão de preparar os jantares, manter a casa impecável, ser simpática com os amigos dele. Acreditava que, se mostrasse que podia ser boa esposa e boa militar, eles entenderiam que uma coisa não anula a outra. Mas percebi cedo que o problema não era o que eu fazia, era o que eu representava. Eu não cabia nas molduras que esperavam de mim. Para a família dele, mulher de farda era curiosidade, não identidade. E curiosidades, com o tempo, perdem a graça. Comecei a notar pequenos gestos de desconforto. A sogra nunca olhava diretamente para as minhas medalhas quando passava pela estante. Um dia, entrou no escritório de casa e comentou, meio rindo: "Essas coisas douradas combinam com a decoração, mas tanta coisa pendurada dá até medo." Respondi com um sorriso curto e voltei ao computador. Por dentro, senti o mesmo frio que antecede uma ordem de marcha. A invisibilidade também se infiltrava nos momentos mais banais. Quando íamos a jantares ou eventos civis, eu sempre era a última a ser cumprimentada. Os homens apertavam a mão do Ricardo, elogiavam a mãe dele, e então me lançavam aquele sorriso de formalidade, como quem cumprimenta uma figura decorativa. Às vezes perguntavam, "Você trabalha com o quê?" E quando eu dizia, "Sou oficial do exército", o sorriso deles vacilava, como se eu tivesse quebrado alguma regra invisível. Com o tempo, comecei a economizar palavras. Parei de corrigir, parei de explicar. Deixava que pensassem o que quisessem. Era exaustivo viver entre duas realidades que nunca se tocavam, uma que me reverenciava e outra que me apagava. E sem perceber, fui desaparecendo aos poucos, dentro da vida que construí. A farda ficava pendurada no armário, impecável, sempre pronta, como um lembrete de que havia um lugar onde eu ainda existia inteira. Às vezes eu a tirava, passava a mão sobre o tecido e sentia o peso do tecido grosso, o cheiro de disciplina impregnado. Ali estava a mulher que todos respeitavam, mas que ninguém de fato conhecia. Num sábado, durante um almoço em família, o assunto voltou a me atingir de forma direta. Falavam sobre uma esposa de um amigo da família que tinha aberto mão da carreira para se dedicar ao lar. A sogra elogiava: "Mulher inteligente é aquela que sabe o momento de parar. Às vezes insistir demais em ser independente atrapalha o casamento." Ela disse isso me olhando, mas sem dizer meu nome. O olhar bastava. Eu estava cortando carne quando ela falou. O garfo travou por um segundo. Depois continuei como se nada tivesse acontecido. Meu marido notou, mexeu o guardanapo, evitou olhar para mim. Ele também aprendeu a ficar em silêncio. Mas o dele era covarde, o meu era tático. À noite, quando chegamos em casa, ele tentou suavizar. "Você sabe como ela é. Não leva pro pessoal." Olhei para ele e disse apenas: "Não levo, mas não esqueço." Foi nessa época que comecei a anotar pequenas coisas em um caderno preto. Palavras soltas, frases ouvidas, situações que me atravessavam. Era uma espécie de inventário da invisibilidade. Hoje o executivo achou que eu era a secretária. Hoje disseram que tenho cara de quem manda em casa, como se fosse defeito. Hoje disseram que mulher fardada é bonito, mas estranho. Escrevia tudo. Não para desabafar, mas para não deixar que as coisas se diluíssem. Porque o esquecimento é o primeiro passo da conivência. Com o tempo, percebi que essa invisibilidade fora da farda me preparava, sem que eu soubesse, para algo maior. Eu estava aprendendo a observar, a mapear as intenções disfarçadas, a entender o poder de permanecer quieta até o momento certo. O mesmo silêncio que usei na reunião, aquele que desmontou minha sogra em segundos, foi forjado nesses episódios domésticos de apagamento. Houve uma noite, lembro bem, em que o Ricardo chegou em casa irritado. Disse que alguns colegas comentaram sobre como é difícil lidar com mulher de patente, que ele não devia ter misturado as coisas. Ouvi tudo em silêncio. Ele não falava por mal, mas repetia o que o ambiente ensinava, que o lugar da mulher de uniforme é provisório,
tolerado, quase acidental. Naquela noite, dormimos virados um para o outro, mas a distância entre nós era maior do que o colchão podia suportar. Eu não sentia raiva dele, sentia pena. Pena de alguém que cresceu acreditando que o brilho de uma mulher diminui o dele. Eu não podia salvá-lo dessa crença, e nem queria mais tentar. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho. Missões, relatórios, simulações de crise. Era onde eu respirava. Lá, minha voz tinha peso. Minhas ordens eram cumpridas. Meu raciocínio importava. Mas ao final de cada turno, o retorno para casa era como atravessar uma fronteira, do respeito para o esquecimento, da voz para o silêncio. Comecei a entender que a invisibilidade fora da farda era a nova forma de combate. Só que dessa vez, o inimigo não tinha rosto. Ele se disfarçava de convivência, de boas maneiras, de família. E quando percebi isso, algo dentro de mim começou a mudar. Passei a observar mais a forma como as pessoas falavam sobre mim e nunca comigo. Como a sogra contava da história da minha carreira como se fosse um capricho juvenil. Como os amigos dele faziam piadas sobre ordens em casa. Como as mulheres me olhavam com aquele misto de curiosidade e distância. Como se eu tivesse feito um pacto com algo que elas temiam. Aos poucos, fui deixando de esperar reconhecimento. Aprendi que há um tipo de poder que floresce justamente quando paramos de pedir para ser vistos. Um poder silencioso, quase perigoso, porque ninguém percebe quando está crescendo. E foi exatamente esse poder que começou a tomar forma dentro de mim. A força de quem se acostumou a ser invisível, mas nunca inofensiva. No fim, talvez fosse essa a ironia maior. Quanto menos me viam, mais eu enxergava. E enquanto eles seguiam cegos, eu só aguardava o momento certo de ser ouvida de novo. Dizem que o amor verdadeiro é aquele que te vê. Mas com o tempo, eu aprendi que o amor pode enxergar, e ainda assim, escolher fingir cegueira. Ricardo me amava. Disso eu nunca duvidei. Mas ele amava uma versão minha que cabia no conforto dele, e não a mulher inteira que eu realmente era. Entre nós, havia um pacto silencioso. Eu o protegia da dureza do mundo militar, e ele me protegia da rejeição que o mundo civil insistia em me devolver. O problema é que, para me proteger, ele me escondia. E esconder também é uma forma de apagar. Isso começou de forma sutil, imperceptível. Nos primeiros meses de casados, ele me apresentava com orgulho. Essa é minha esposa, capitã do exército. Eu via nos olhos dele uma admiração genuína, talvez até encantada. Mas, com o tempo, essa apresentação foi se tornando mais vaga. Essa é minha esposa, a Ana. Depois virou. Minha mulher trabalha com segurança. E por fim, nada. Apenas um gesto de braço, um sorriso apressado, vocês ainda não se conhecem, né? Foi nesse espaço de silêncio que eu comecei a desaparecer aos poucos, até me tornar apenas o pano de fundo da própria vida. No início, eu tentava entender. Achava que era uma questão de contexto, que ele apenas não queria que me expusessem, que talvez estivesse tentando evitar comentários ou constrangimentos. Mas não demorou muito para perceber que o o incomodava não era a exposição, era o contraste. O desconforto vinha quando alguém percebia que a esposa tinha uma patente superior à dele. E isso, entre militares, pesa mais do que qualquer promessa de amor eterno. Ele nunca admitiu, mas o olhar dele denunciava o incômodo. Nas cerimônias, quando eu era chamada antes dele, via a tensão sutil em seu maxilar, o aperto da mandíbula, o sorriso contido demais. Ele dizia, "Parabéns, meu amor", mas as palavras soavam como obrigação. Eu respondia com um beijo rápido, sem demonstrar. No meio militar, demonstrar demais é fraqueza. Em casa, passou a ser desconforto. Com o tempo, percebi que nosso relacionamento começou a seguir o mesmo protocolo das missões: hierarquia, silêncio e dever. Só que dessa vez, o comando era invisível e vinha da tradição, daquilo que se espera de um homem. Ricardo era filho de uma mulher que aprendeu a medir o próprio valor pelo homem ao lado. E ele, sem perceber, repetia a mesma fórmula comigo. Nos eventos de família, o ritual era sempre o mesmo. Ele chegava antes, me pedia para não falar de trabalho e deixar as fardas e medalhas para as ocasiões certas. Eu obedecia. Fingíamos normalidade. E, como toda farsa bem ensaiada, a nossa também tinha suas regras. Eu sorria nas conversas, ajudava na cozinha, ria de piadas sem graça. Ele me olhava com ternura.
e eu me perguntava se aquela ternura era por mim ou pela tranquilidade que minha submissão momentânea proporcionava. Houve um jantar em particular que me marcou. Estávamos na casa de amigos dele, civis, gente de classe média alta, cheia de títulos e opiniões sobre tudo. Em certo momento, um deles perguntou curioso: "E a Ana trabalha com o quê?" Ricardo respondeu rápido demais: "Ela é consultora, faz umas coisas pro governo." Eu olhei para ele surpresa, e ele desviou o olhar. O homem pareceu satisfeito com a resposta genérica, e a conversa seguiu. Eu, porém, fiquei muda pelo resto da noite. No caminho de volta, ele percebeu o silêncio. Eu só não queria que o assunto virasse sobre farda, sobre exército. Eles não entendem isso. Entender o quê? Perguntei. Essa coisa de hierarquia, de comando. Eles acham estranho mulher dar ordem. Olhei pela janela e disse apenas: "Eles podem achar o que quiserem. Eu não preciso ser explicada." Ele não respondeu. Apenas dirigiu em silêncio, batucando o volante com os dedos, um gesto nervoso que fazia sempre que se sentia acuado. A verdade é que ele não queria que me vissem como autoridade porque isso desorganizava o papel que ele aprendeu a desempenhar. Ele precisava ser o centro da narrativa, e eu, o adorno. Mas o adorno começou a rachar. Certa vez, fomos convidados para um evento institucional, uma cerimônia de entrega de medalhas e honrarias. Eu seria homenageada por uma operação bem-sucedida em área de risco. Era uma ocasião formal, com presença de oficiais superiores, imprensa e representantes civis. Quando contei a ele, ele sorriu e disse: "Que bom, amor. Mas não precisa que eu vá, né? É muito tempo em pé, muita formalidade." Aquilo me cortou de um jeito estranho. Eu queria que ele estivesse lá não como testemunha, mas como apoio. Queria que visse o que eu via, que entendesse o peso de cada decisão que eu tomava, o custo de cada farda limpa à noite. Mas ele não foi. E quando, naquela tarde, ouvi meu nome ser chamado diante de uma plateia que se levantou para aplaudir, senti um vazio que ecoava mesmo entre aplausos. Era como se eu tivesse conquistado o topo de uma montanha e, ao olhar para o lado, percebesse que ninguém veio comigo. Voltei para casa com o certificado na mão e o peito cheio de silêncio. Ele me recebeu com um beijo distraído e perguntou: "Deu tudo certo?" Dei um sorriso que não chegou aos olhos e respondi: "Como sempre." Naquela noite, deixei o certificado em cima da mesa. No dia seguinte, ele o guardou numa gaveta, junto com documentos antigos. Nunca mais foi mencionado. Aos poucos percebi que o amor dele se dividia entre duas mulheres, a que ele admirava à distância e a que ele tolerava de perto. Eu era as duas, e isso o confundia. Ele me amava pelo orgulho que eu representava, mas temia o espelho que eu colocava diante dele. Um espelho que mostrava o que ele não era, e o que talvez nunca conseguisse ser. E ainda assim, eu o amava. Amava o homem que acordava antes de mim para preparar café, que sabia quando eu estava à beira do colapso, e apenas colocava a mão sobre o meu ombro em silêncio. Amava o jeito como ele me esperava nas noites de missão, mesmo sem dormir. Mas o amor, descobri, não basta quando precisa se ajoelhar para existir. Comecei a evitar levá-lo aos compromissos militares. Era mais fácil assim. Dentro do quartel, eu voltava a ser inteira. Lá, ninguém me media pelo sobrenome ou pela aliança no dedo. Lá, eu era o que sempre fui, resultado de esforço, disciplina e mérito. Mas a distância entre esses dois mundos começou a me partir em pedaços. Às vezes, no meio de uma reunião estratégica, eu me pegava pensando em como seria ter alguém que me chamasse pelo nome e, ao mesmo tempo, entendesse o peso desse nome. Um alguém que não sentisse necessidade de diminuí-lo para se sentir inteiro. Ricardo, no fundo, acreditava que me amava melhor quando me protegia. E talvez, na cabeça dele, esconder minha patente fosse mesmo uma forma de amor. Mas amor que apaga não é proteção, é posse. A primeira vez que percebi isso com clareza foi num jantar de fim de ano da corporação. Ele foi comigo, contra a própria vontade. O general veio até nós, apertou minha mão e disse sorrindo: "Capitã, sua liderança foi exemplar. Seu relatório sobre a operação será estudado nas próximas turmas." Ricardo ficou em silêncio, o olhar preso em algum ponto além da mesa. Depois, quando o general se afastou, ele disse baixinho, mas firme: "Você podia ter deixado ele falar mais sobre a equipe. Pareceu que só você fez tudo." Não respondi. Apenas peguei minha bolsa, pedi licença e fui ao banheiro. No espelho, vi meu rosto rígido, os olhos cansados, o batom ligeiramente borrado.
Era ali que a mulher e a oficial se separavam, uma cansada de lutar, a outra incapaz de recuar. Naquela noite voltamos em silêncio, e o silêncio foi ficando. Tornou-se o idioma da casa, o espaço entre os talheres no jantar, o som dos passos no corredor. Amávamos, mas nos calávamos. Ele por medo de perder o controle. Eu, por medo de perder a mim mesma. Foi nesse silêncio que comecei a entender que o amor, assim como a disciplina, tem limite. Que há uma hora em que proteger alguém significa deixá-lo aprender a lidar com o próprio desconforto. E que talvez amar de verdade seja justamente isso. Permitir que o outro te veja inteira, mesmo que, ao ver, não aguente. Mas eu já não podia voltar a ser metade. E ele, infelizmente, só sabia amar a metade que cabia na sombra dele. Houve um tempo em que eu achava que a guerra era um lugar, que ela existia lá fora, no som seco das ordens, nas marchas em terreno aberto, no cheiro de pólvora misturado à poeira. Depois percebi que a guerra verdadeira é a que você trava quando volta para casa e ainda precisa fingir que está tudo sob controle. Eu tinha 2 frentes de batalha, uma onde comandava, outra onde precisava me calar. E ambas me exigiam mais do que qualquer treinamento físico. As manhãs começavam antes do sol, o toque do despertador às 4h30, o banho rápido, o cabelo preso num coque firme que nunca permitia desordem. Farda, coturno, agenda, relatórios. O corpo movia-se por reflexo, a mente ainda despertando entre uma xícara de café e o som distante da corneta no pátio. No quartel, tudo era ritmo, previsível, confortavelmente previsível. Eu sabia o que fazer, sabia o que dizer, cada gesto, cada palavra, cada olhar medido. Lá havia hierarquia, e por mais rígida que fosse, ao menos era clara. Mas bastava atravessar o portão ao fim do expediente e a previsibilidade se desfazia. Em casa, a hierarquia era emocional. Um terreno movediço, cheio de silêncios carregados e frases que pareciam neutras, mas vinham pesadas de intenções. O ambiente doméstico se tornou o lugar onde eu mais precisava usar estratégia. Lá, a disciplina militar não me salvava, me isolava. Ricardo dizia que eu parecia ainda em serviço, mesmo nas horas de descanso. Eu sorria e respondia que ele não entendia. No meu caso, o descanso nunca vinha inteiro. O corpo descansava, mas a mente ficava em alerta. É assim que treinam a gente, para estar pronta o tempo todo. O problema é que quando você vive em prontidão constante, começa a esquecer como é viver sem ameaça. No trabalho, eu lidava com decisões que envolviam risco real, relatórios de inteligência, protocolos de segurança, operações conjuntas com civis. Erros custavam vidas. Em casa, o risco era outro, o de perder a mim mesma aos poucos, de virar uma versão diluída da mulher que passeava nos corredores do quartel com firmeza. Eu me via aos poucos deixando de falar sobre o que sentia, escolhendo palavras, medindo tons. Era como se eu trocasse de pele 2 vezes por dia, a da oficial e a da esposa. Nenhuma das duas podia relaxar. Lembro de uma missão em especial, uma das mais exaustivas da minha carreira. Ficamos em campo por 12 dias seguidos. O clima era seco, o terreno hostil e a comunicação intermitente. Eu comandava uma equipe de logística e transporte, responsável por garantir que tudo chegasse ao ponto designado sem falhas. Dormíamos 3, 4 horas por noite, o som dos helicópteros servindo de trilha sonora. Quando voltamos, exaustos, cada um recebeu licença de 2 dias para repouso. Ricardo veio me buscar. No carro, ele falava sobre a mãe, sobre um jantar que ela estava organizando, sobre como todos estavam com saudade. Eu olhava pela janela, tentando ouvir o que ele dizia, mas o corpo só pedia cama e silêncio. Ele notou meu cansaço e comentou, num tom leve: "Você leva isso tudo muito a sério, sabia? Às vezes parece que o exército é seu casamento." Eu apenas sorri de canto e disse: "Talvez porque o exército nunca tentou me diminuir." Ele ficou quieto. À noite, fui ao jantar mesmo sem forças. A casa da sogra estava cheia, as risadas altas, o cheiro de vinho e comida pesada no ar. Ela me recebeu com aquele sorriso protocolar que aprendi a decifrar há muito tempo. "Você tá pálida, menina. Devia cuidar mais da aparência. Mulher militar acaba esquecendo que também precisa ser mulher." Eu respirei fundo e contei mentalmente até 5. "Foi uma operação longa", respondi apenas. Ela riu. "Operação, eu chamaria de trabalho pesado. Ainda bem que o Ricardo tem paciência."
Paciência. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça por dias, como se o amor dele fosse um ato de resistência, e não de escolha. Como se amar uma mulher que não se encaixa fosse uma virtude rara. Nos dias seguintes, voltei à rotina militar com o corpo presente, mas a cabeça em outro lugar. A sensação era de estar lutando duas guerras simultâneas e perdendo terreno em ambas. No quartel, eu me cobrava mais do que os outros, para não dar margem a estereótipos. Em casa, eu me cobrava para ser leve, feminina, dócil. Eu vivia esgotada, como se cada respiração fosse um ato de resistência. Às vezes, no banho, eu observava as marcas no corpo, hematomas antigos, cicatrizes discretas, o músculo sempre tensionado. Cada sinal era lembrança de um treinamento, de uma queda, de uma superação. Mas nenhuma cicatriz era tão profunda quanto a que crescia invisível, a de ter que esconder o próprio brilho para não ofuscar quem eu amava. A vida militar me ensinou que força não é rigidez, é adaptação. E talvez por isso eu tenha aguentado tanto tempo o peso dessa dupla existência. Eu sabia como modular o tom, como suportar, como continuar. Mas havia um limite, e ele começou a se aproximar devagar, como uma linha de horizonte que insiste em vir ao nosso encontro. O estopim veio numa madrugada qualquer. Eu estava de plantão, revisando relatórios. Um erro pequeno numa operação anterior tinha gerado consequências graves, e a responsabilidade recaía sobre mim. Era o tipo de situação que exige calma cirúrgica. Enquanto revisava, o telefone vibrou. Uma mensagem do Ricardo. Não volta tarde. Tô cansado de jantar sozinho. Li, mas não respondi. 2 horas depois, uma segunda mensagem. Você tá casada com o trabalho. 3 minutos depois, não dá mais pra viver assim. Fiquei olhando aquelas frases na tela por longos minutos. O relógio marcava 02h14. Lá fora, o pátio estava mergulhado no breu. Só o som do vento entre as bandeiras. Guardei o celular, respirei fundo e continuei o relatório. No campo de batalha, você não larga uma missão no meio, nem por amor. Quando cheguei em casa, às 6 da manhã, ele estava dormindo no sofá. Havia 2 taças de vinho vazias e um prato intocado na mesa. Eu passei por ele devagar, tirei as botas, lavei o rosto e sentei ao lado. O rosto dele estava cansado e por um instante senti pena, não raiva, pena, porque percebi que ele nunca entenderia o que é carregar o peso de 2 frentes e ainda precisar sorrir. Nos dias seguintes, evitamos o assunto. Ele continuava falando em nós, mas o nós dele era frágil, condicionado. Eu continuava cumprindo ordens e relatórios, mas o som das palavras dele não saía da minha cabeça. Foi então que comecei a entender que minha maior guerra não era provar minha competência. Era manter minha sanidade em meio à constante necessidade de provar. Sustentar 2 guerras é, no fundo, lutar contra a exaustão de nunca poder ser vulnerável, porque vulnerabilidade, para a mulher fardada, é sentença. Às vezes, durante treinamentos eu olhava para os recrutas, jovens, cheios de ímpeto, ainda acreditando que a coragem está no grito. Eu os observava e pensava. Eles ainda não aprenderam que o verdadeiro ato de coragem é não desmoronar quando o mundo insiste em te desmontar por dentro. Meu corpo seguia firme, mas minha mente começou a dar sinais. Esquecimentos, lapsos de atenção, insônia. Passei a acordar sobressaltada, revivendo situações que misturavam campo e casa. Sonhava com reuniões em que eu falava e ninguém ouvia, com alarmes que nunca cessavam, e sempre acordava antes do amanhecer, ofegante, como se estivesse fugindo de algo que ainda não sabia nomear. Um dia, durante uma reunião de comando, o coronel olhou para mim e disse: "Capitã, a senhora parece exausta. Está tudo bem?" Eu quase respondi que sim, mas as palavras travaram, porque naquele momento percebi que não estava tudo bem, e fazia muito tempo que não estava. Depois da reunião, fui até o banheiro, lavei o rosto, olhei para o espelho e mal me reconheci. Havia olheiras profundas, pele opaca, olhar duro demais. Por um instante, senti vontade de chorar, mas o choro não veio. O corpo já não sabia como. Voltei para casa mais cedo naquele dia. Quando entrei, o cheiro de comida veio da cozinha. Ricardo estava lá, tentando preparar algo. "Surpresa!", disse ele meio sem jeito. Sorri, cansada demais para ironias. Sentamos. Ele serviu o prato e disse: "Eu sei que você tá cansada. Eu também. Mas eu te amo, Ana. Eu só não sei como lidar com você às vezes."
Eu olhei para ele e respondi com calma. Nem eu sei lidar comigo às vezes. Aquela foi a primeira vez que admiti o cansaço. O peso de sustentar 2 guerras, 2 identidades, 2 mundos que não se tocavam. E ele, pela primeira vez, me ouviu sem tentar consertar nada. Apenas ouviu. Talvez porque, por um breve instante, ele tenha visto a mulher por trás da farda e percebido que a força que ele tanto admirava também sangra, mesmo que por dentro. Naquela noite, dormimos de mãos dadas. E pela primeira vez em meses, eu dormi profundamente. Não porque a guerra tinha acabado, mas porque por um breve segundo eu tinha parado de lutar. Mas a paz não dura muito quando o campo ainda está minado, e o campo da minha vida estava prestes a explodir de novo. Não com bombas, mas com verdades. Às vezes, o tempo demora a revelar o tamanho real de um momento. A reunião em que minha sogra cochichou, ela é só a esposa troféu, parecia à primeira vista mais um daqueles episódios de arrogância familiar, a velha rotina de subestimação. Mas aos poucos, percebi que havia algo muito mais grave em jogo. O que eu presenciei naquele dia não foi apenas uma demonstração de desdém. Foi o indício de um jogo de poder cuidadosamente arquitetado, e eu estava no centro dele, ainda que disfarçada de adereço. O convite para aquela reunião tinha vindo por meio de Ricardo. Ele me mostrou a mensagem no celular enquanto tomávamos café, 2 semanas antes. Vai ser um encontro rápido, coisa de protocolo. O presidente da empresa quer alinhar um contrato com o comando logístico. Disseram que seria bom ter alguém da área por perto, para mostrar boa vontade. A frase me soou inocente, mas o jeito como ele desviou o olhar me acendeu um alerta. O tom dele era o mesmo de quando tentava me proteger de algo sem saber como dizer. Quem mais vai estar? Perguntei. Minha mãe, claro. Ela é próxima do presidente. E alguns diretores civis. Nada demais. Coisa formal. Formal. Essa palavra sempre me fazia sorrir por dentro. Quando um homem diz que algo é formal, na verdade quer dizer que é terreno dele, onde as mulheres devem entrar com passos leves e voz baixa. Nos dias seguintes, comecei a cruzar nomes. É um vício que adquiri cedo. Nunca entro em lugar nenhum sem saber com quem estou lidando. Pesquisei discretamente sobre o grupo empresarial, sua relação com o setor de defesa, e não demorou para encontrar o que temia. A empresa tinha contratos pendentes com o exército, especialmente na área de tecnologia e transporte de equipamentos. Ou seja, qualquer autorização assinada naquela reunião teria impacto direto sobre verbas e segurança estratégica. Foi aí que entendi o convite. Não era casualidade, era cálculo. Queriam minha presença, mas não o meu poder. Queriam o símbolo, não a assinatura. Queriam que eu estivesse ali como esposa, não como capitã. No dia da reunião, acordei antes do sol. A rotina militar me ensinou que as grandes batalhas são vencidas na preparação. Engraxei as botas até que refletissem a luz do abajur. Passei o uniforme com a precisão de quem doma o tecido. Não vesti aquele uniforme como símbolo de vaidade, mas como escudo. Já pressentia que precisaria dele. Ao chegar ao prédio, percebi a mise-en-scène. Recepcionistas sorridentes, carpetes novos, bandejas de café sobre mesas de vidro. Tudo impecavelmente calculado. E no centro da sala, a presença imponente do presidente. Um homem que falava com a calma de quem sabe que o poder gosta de andar devagar. A sogra, elegante como sempre, se aproximou de mim com um sorriso tenso. Ana, que bom que você veio. Hoje é um dia importante para o Ricardo. Ele tem se esforçado muito para aproximar o setor privado do meio militar. Aproximei-me dela. Olhei nos olhos e disse: Eu sei, por isso mesmo estou aqui. Ela riu, mas o riso não alcançou os olhos. Claro, só para acompanhar, não é? Não respondi. Enquanto os diretores conversavam, percebi que havia uma apresentação na tela, cheia de gráficos e palavras-chave. Expansão, cooperação, logística integrada. Palavras aparentemente neutras, mas que, para quem entende, escondem camadas de poder. O presidente falou sobre novos investimentos, sobre agilidade nos processos de autorização. E foi quando notei a sutileza. O contrato que estava sendo discutido dependia de uma liberação do meu setor, da minha mesa. Foi nesse instante que percebi o real papel que esperavam de mim. Eu era a presença conveniente, o rosto simpático que validaria a ideia de que o exército apoiava o projeto. Queriam usar meu nome sem o meu consentimento. Queriam a autoridade sem a autoridade. Durante a reunião, enquanto eles se empolgavam com as cifras,
A sogra se inclinou para uma das mulheres ao lado e disse, em tom de ironia, ela veio mais por educação. As decisões mesmo são do Ricardo. A mulher riu, cúmplice. E ali eu entendi. Ela não falava apenas por veneno pessoal, mas por estratégia. Ao me rebaixar, ela diminuía também a importância do exército na mesa e favorecia a parte civil do contrato. Foi quando o presidente, com naturalidade ensaiada, perguntou: então, estamos todos de acordo. Só falta a autorização formal do comando para iniciarmos a operação. O silêncio que se seguiu foi quase teatral. Eu olhei para ele e por um segundo o vi hesitar. Ele sabia que eu não era mera observadora. Sabia que o nome que faltava naquele documento era o meu. Eu podia ter deixado passar. Poderia ter permitido que assinassem em meu lugar, como tantas vezes vi acontecer. Decisões tomadas por conveniência, em nome de acordos superiores. Mas naquele dia, depois de ouvir "ela é só a esposa troféu", algo em mim se alinhou como um estalo. A linha que separa a diplomacia de submissão ficou nítida, quando dei o passo à frente e disse: autorização concedida, eu sou a oficial responsável. Não foi apenas um ato de autoafirmação. Foi um movimento de defesa institucional. A empresa queria se valer da informalidade para driblar protocolo. Ao me declarar responsável, eu travava a operação, porque qualquer autorização, a partir daquele momento, teria que passar oficialmente pela minha assinatura. Foi ali, naquele instante, que percebi que minha sogra e o presidente estavam do mesmo lado, e que o Ricardo, mesmo sem saber, era o elo usado para abrir a porta. Depois da reunião, recebi discretamente um e-mail da assessoria da empresa. O tom era polido, mas a mensagem era clara. Esperamos que sua posição não inviabilize uma parceria benéfica para ambos os lados. Certas decisões, capitã, exigem flexibilidade. Flexibilidade. A palavra que, em política, significa dobrar até quebrar. Mostrei o e-mail a Ricardo naquela noite. Ele leu e ficou pálido. Ana, isso é sério. Essa empresa tem influência grande. Eles financiam projetos dentro e fora do país. Eu sei exatamente quem são, respondi. E o que vai fazer? Meu trabalho. Ele tentou argumentar, dizer que poderíamos resolver de forma discreta, que talvez eu estivesse interpretando mal. Mas o problema era exatamente esse. O mundo dele se baseava na conveniência. O meu, na hierarquia. E a hierarquia que eu servi a vida toda não permite que a integridade seja negociável. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Eu notei movimentações sutis, ligações, reuniões agendadas sem meu conhecimento, e-mails reenviados com cópia oculta. O nome de Ricardo começou a aparecer em conversas estratégicas, e minha sogra se tornava cada vez mais presente em eventos corporativos. Ela sempre disse que entendia de pessoas, e de fato entendia, especialmente de manipular as que ainda tinham algo a perder. Foi nessa fase que compreendi a profundidade da armadilha. A empresa queria usar minha imagem como validação pública e, ao mesmo tempo, me afastar das decisões técnicas. Um plano quase perfeito, não fosse pelo detalhe que eles subestimaram. Eu escuto até quando fingem que não falo. O verdadeiro motivo daquela reunião não era o contrato, era o teste. Queriam medir até onde podiam me dobrar. Queriam saber se a capitã Araújo era de fato tão firme quanto o uniforme sugeria. Naquela semana, comecei a juntar documentos, rastrear comunicações, imprimir e-mails, não por desconfiança, mas por precaução. Na carreira militar, aprendemos que quem controla o registro controla a narrativa, e eu já tinha visto muitas histórias de integridade virarem boatos quando a verdade não tinha prova. Eu sabia que, a partir dali, nada mais seria simples. A linha entre o profissional e o pessoal estava se desfazendo. E minha sogra, ao tentar me reduzir a um papel ornamental, tinha aberto um flanco que agora eu pretendia usar. A guerra mudara de forma, e dessa vez, eu não lutaria apenas por respeito. Eu lutaria por controle. O que eu ainda não sabia era o quanto isso custaria, e quem, ao meu redor, estava disposto a me trair por um lugar à mesa. O erro mais comum de quem se julga poderoso é achar que quem fica em silêncio está alheio. Aprendi isso ainda jovem, observando superiores que confundiam quietude com submissão. O mesmo engano que minha sogra, o presidente da empresa e até o próprio Ricardo cometeram comigo. Eles achavam que eu havia cedido,
quando na verdade eu apenas estava esperando. No quartel, chamamos isso de observar o padrão antes de atacar. Identificar o ritmo do inimigo, prever sua rotina, deixá-lo confortável o suficiente para cometer um erro. Depois da reunião, o clima parecia ter se acalmado. A sogra fingia gentileza, enviava mensagens perguntando se eu precisava de ajuda com os documentos. Ricardo voltava tarde, dizendo que estava tentando resolver as coisas, e o presidente da empresa, que antes me tratava com formalidade estratégica, agora me mandava convites sutis para novos encontros, todos sorrindo, todos acreditando que eu ainda era uma peça no tabuleiro deles. Mas o que eles não sabiam é que o tabuleiro tinha mudado, e que eu já havia assumido o controle silenciosamente. Comecei a reconstruir a linha dos acontecimentos, cada ligação, cada e-mail, cada documento enviado. Pedi cópias oficiais, protocolei tudo, criei registros paralelos. O tipo de coisa que a maioria ignora, mas que, em caso de crise, decide quem sobrevive e quem cai. Eu sabia que a empresa estava tentando driblar os protocolos militares com atalhos administrativos, termos técnicos que soam inofensivos, mas que na prática mascaram corrupção. E, para meu espanto, percebi que o nome de Ricardo aparecia como intermediário civil de cooperação técnica. No início, achei que fosse coincidência. Ele sempre teve contato com setores logísticos e conhecia algumas pessoas de dentro. Mas à medida que fui cruzando as informações, a coincidência virou padrão. Transferências de valores, memorandos assinados por executivos próximos à minha sogra, menções indiretas a negociações familiares. Eu lia, relia e o sangue gelava. Numa noite de terça-feira, sentei na varanda com um copo de café frio e as folhas espalhadas sobre a mesa. O barulho distante do trânsito era o único som constante. O relógio marcava 23h40 quando Ricardo chegou. Ele olhou a papelada e perguntou, com uma leve tensão na voz: "O que é tudo isso?" "Registros", respondi. "De quê?" "De quem está tentando me usar para fechar contratos ilegais." Ele parou. Por um instante, achei que fosse negar. Mas em vez disso, passou a mão na nuca, respirou fundo e disse: "Ana, não é o que você está pensando." Essa frase, o refúgio universal dos que foram pegos. Então, o que eu estou pensando, Ricardo? Eu só tentei ajudar. A empresa precisava de um contato dentro, e eles iam conseguir de qualquer jeito. Eu só tentei garantir que fosse algo limpo. Limpo, repeti. Você se envolveu em uma negociação que passa por mim e acha que isso é limpo? Você é minha esposa. Achei que pudesse confiar que... Confiar em quê? Que eu fecharia os olhos? Que eu fingiria não ver? Ele ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que eu percebi. Ele não era cúmplice por malícia, mas por fraqueza. E às vezes, a fraqueza de quem amamos destrói mais do que o ódio de um inimigo. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. No trabalho, mantive a rotina impecável. Em casa, mantive o mesmo tom de voz, os mesmos gestos. Só que, internamente, algo havia mudado. O amor virou observação. A convivência virou coleta de dados. Eu já não falava com ele, registrava-o. Enquanto isso, a sogra continuava com seu teatro de matriarca atenciosa. Me ligava para conversar sobre família, convidava para jantares, elogiava minha postura. Era impressionante como ela conseguia disfarçar intenção sob doçura. Mas as mensagens dela começaram a ficar reveladoras demais. Uma, em especial, me chamou a atenção. "A empresa vai precisar de um novo aval, querida. Nada demais." Ricardo pode te explicar melhor. Nada demais. Essa expressão sempre precede o desastre. Fui até o quartel no dia seguinte e pedi uma reunião privada com meu superior direto. Entreguei um relatório completo sobre as inconsistências que vinha mapeando, sem mencionar nomes pessoais. "Senhora, quer formalizar denúncia?" Ele perguntou. "Ainda não", respondi. "Por enquanto, quero apenas que conste que eu alertei." Ele assinou e arquivou o documento. Era o meu seguro invisível. Enquanto isso, em casa, a encenação seguia. Ricardo fingia normalidade, e eu fingia acreditar. Cada vez que ele me beijava na testa, eu sentia o toque de um estranho. A sogra continuava sua coreografia social, se aproximando de pessoas de influência, sempre falando em nome da família Araújo. Mas, a cada passo deles, eu estava 2 à frente. O erro fatal deles foi presumir que a minha calma era cansaço.
que minha ausência de confronto era fraqueza, que eu continuava na defensiva. Não perceberam que eu já estava operando em modo ofensivo. Comecei a documentar tudo: datas, horários, testemunhas. Guardei prints, notas, comprovantes. Enviei cópias para um e-mail seguro, fora dos servidores oficiais. Eu já tinha visto carreiras inteiras ruírem, porque alguém confiou demais. Eu não seria mais uma. Até que numa manhã de segunda, recebi um aviso interno. A Controladoria do Exército estava abrindo uma auditoria extraordinária sobre contratos civis. O comunicado era genérico, mas as datas coincidiam exatamente com as negociações da empresa. Eu sabia que era o início. Naquela noite, Ricardo chegou em casa pálido. "Você sabe de alguma coisa?" perguntou, tentando parecer calmo. "Ouvi falar que vai ter uma investigação grande. Estão dizendo que alguém de dentro denunciou." "É mesmo?" respondi, servindo café. "Tomara que encontrem o responsável." Ele me olhou fixamente por alguns segundos, tentando decifrar o que havia por trás da minha tranquilidade. Mas meu rosto era uma parede, nenhuma fenda, nenhum gesto. O silêncio, outra vez, era minha maior arma. 2 dias depois, a empresa suspendeu temporariamente as atividades de cooperação com órgãos públicos. O presidente deu entrevistas falando em mal-entendidos administrativos. E a sogra, pela primeira vez, não me ligou. O mundo ao redor começou a se mover como um tabuleiro sendo virado. E eu, que até então havia sido vista como peça decorativa, agora era o motivo de todos os cochichos. Alguns me temiam, outros me respeitavam, poucos entendiam. No final daquela semana, fui chamada novamente pelo meu superior. Ele me recebeu em silêncio, entregou uma pasta e disse: "Seu relatório ajudou a abrir o processo, mas agora há nomes envolvidos, nomes próximos." Abri a pasta. Lá estava o de Ricardo. O ar pareceu desaparecer da sala. Eu já esperava, mas ver o nome impresso foi como sentir o golpe final. Ele havia assinado o documento sem me consultar, usado o meu cargo como referência indireta. Nada que o tornasse criminoso, mas o suficiente para destruí-lo. Saí da sala e caminhei até o pátio. O céu estava pesado, cinza, e pela primeira vez, em muito tempo, senti as pernas tremerem, não de medo, de exaustão. A guerra estava quase ganha, mas eu ainda precisava escolher o tipo de vitória que queria. À noite, em casa, ele estava sentado no sofá, cabisbaixo. "Eles me chamaram hoje", disse, sem olhar para mim. "Disseram que você entregou os relatórios." "Eu fiz o meu trabalho", respondi. "Você destruiu a minha carreira." "Não, você destruiu a própria carreira quando presumiu que eu ficaria calada." O silêncio que veio depois foi o mais denso de todos. Ele chorou, não alto, não dramático, mas com aquele choro seco de quem entende tarde demais que subestimou a pessoa errada. E eu, mesmo com o coração partido, soube que não havia volta. O erro fatal deles, dele, da mãe, da empresa, foi presumir que a mulher que ficava em silêncio o fazia por medo. Nunca foi medo, foi estratégia. E naquele instante percebi, o jogo de poder tinha acabado. E o próximo capítulo não seria sobre defesa, mas sobre consequência. Toda a história de guerra tem o seu ponto de inflexão. Aquele instante em que o inimigo percebe que perdeu, mas ainda não entende como. Para mim, esse momento chegou numa manhã cinzenta, dentro de uma sala de paredes brancas, ar-condicionado frio e olhares carregados. A reunião extraordinária foi convocada pela Controladoria do Comando, e todos os envolvidos no processo do contrato estavam ali: os diretores da empresa, representantes do setor jurídico, oficiais de alta patente e, claro, minha sogra, sentada ao lado do presidente, vestida como quem vai a um velório de luxo. O ar parecia pesar dentro daquela sala. O som dos papéis sendo folheados ecoava mais alto do que qualquer voz. Eu sabia que depois daquele encontro, nada seria igual. Já não se tratava apenas de um contrato. Era uma questão de integridade. Era sobre quem se curvava e quem permanecia de pé. O general encarregado abriu a sessão lendo o relatório. A cada parágrafo, as palavras ganhavam mais peso. Inconsistência de valores, procedimentos irregulares, apropriação indevida de função pública. A linguagem burocrática soava quase neutra, mas eu via o efeito nos rostos à mesa. O presidente da empresa mexia nas canetas. Os diretores evitavam contato visual, e minha sogra mantinha o queixo erguido, como quem se recusa a admitir derrota. Eu estava de uniforme completo. Nenhum acessório civil, nenhum traço de fragilidade. A farda, mais do que roupa,
Era minha prova viva de que ainda havia uma linha entre ética e conveniência. Quando o general terminou a leitura, pousou o relatório sobre a mesa e olhou diretamente para mim. Capitã Araújo, a senhora confirma que foi responsável por emitir a autorização inicial do contrato em análise? Confirmo, senhor. E confirma também que, após perceber inconsistências, suspendeu temporariamente as operações e informou a hierarquia superior? Sim, senhor. Ele assentiu. Deseja acrescentar algo? Era o tipo de pergunta que abre espaço para tudo, inclusive para quem nunca teve voz. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. Podia sentir a respiração tensa do presidente, o farfalhar do tecido caro do vestido da minha sogra, o som distante do relógio marcando os segundos. Aquele era o momento. Levantei-me lentamente. O barulho do coturno contra o piso quebrou o silêncio como um trovão discreto. Olhei ao redor, sem pressa, analisando cada rosto, cada reação, e então falei, com a calma de quem não precisa elevar o tom para ser ouvida. Não é a primeira vez que tentam usar a estrutura militar para fins privados. E, infelizmente, não será a última. Mas o que diferencia o sistema que eu sirvo dos demais? É simples. Aqui, as decisões têm nome, e o meu está em todos os relatórios. Se houver erro, ele será meu. Mas enquanto eu ocupar esta função, nenhuma negociação passará por atalhos, favores ou sobrenomes. O murmúrio foi imediato. Um som baixo, como vento atravessando a fresta de uma janela. O general me observava em silêncio, mas eu percebi um traço de aprovação em seu olhar. Já os executivos, esses se remexeram nas cadeiras, desconfortáveis com o peso da palavra sobrenomes. A sogra respirou fundo, cruzou as pernas e, pela primeira vez, olhou diretamente para mim. O olhar dela misturava incredulidade e raiva. Talvez esperasse que eu me intimidasse, que eu cedesse àquele teatro social que ela dominava tão bem. Mas o poder dela sempre foi o da influência. O meu era o da verdade documentada. O presidente tentou recuperar o controle. Capitã, entendemos seu ponto, mas há equívocos. Nosso objetivo sempre foi colaborar. Interrompi, sem elevar a voz. Com todo respeito, colaboração não é quando uma empresa tenta incluir o nome de um oficial em relatórios que ela mesma redigiu sem autorização. Isso tem outro nome, e não é o que a lei chama de parceria. O impacto foi imediato. Os assessores trocaram olhares. Um dos advogados pigarreou, e o general fechou a pasta diante de si. A senhora tem provas? Perguntou, embora soubesse a resposta. Tirei do envelope a sequência de e-mails, as planilhas de movimentações, as cópias carimbadas das comunicações. Tudo em ordem, cada documento assinado e datado. Aqui estão, senhor, com registros de envio e protocolo. Ele pegou, folheou e fez um breve aceno para o auxiliar ao lado. A mensagem era clara. Não havia mais espaço para dúvida. Foi então que o presidente cometeu o erro final, aquele que define o destino de um homem arrogante. Tentou sorrir. Capitã, creio que está havendo uma interpretação equivocada. Esses documentos foram trocados em caráter informal, dentro de uma relação de confiança. Sua família esteve envolvida apenas como ponte de boa vontade. Minha família? Repeti, sem alterar o tom. O senhor quer dizer minha sogra e meu marido? Ele engoliu seco. Não quis dizer dessa forma, pois deveria ter escolhido melhor as palavras. A frase pairou no ar como uma lâmina. Eu vi o instante exato em que o rosto dele perdeu a cor. O erro fatal dele foi presumir que eu ainda jogava o mesmo jogo. A sogra tentou intervir, voz trêmula, ainda presa à ilusão de controle. Ana, você está levando isso longe demais. Essas pessoas são amigas da nossa família. É só um mal-entendido. Olhei para ela, não com raiva, mas com uma serenidade que vem quando a alma já não precisa se defender. Dona Helena, o problema é que eu nunca fui sua família. Eu sempre fui seu investimento. O silêncio que veio depois foi absoluto. Um silêncio de ruptura. Até o som do ar-condicionado pareceu cessar. O general então falou. Encerramos por aqui. As investigações seguirão em sigilo. Capitã, seu depoimento está registrado. Assenti. Fechei o envelope vazio e sentei novamente. O corpo firme, o olhar à frente. Enquanto o general recolhia os papéis, percebi que minha sogra não parava de me observar. Havia algo diferente no olhar dela agora. Não mais desprezo, mas medo. O tipo de medo que só sente quem acaba de perceber que passou a vida inteira apostando na pessoa errada. A reunião terminou em silêncio. Ninguém me dirigiu palavra. No corredor, o som dos passos ecoava,
cada um em ritmo diferente, os deles apressados, os meus lentos e firmes. Quando cheguei ao estacionamento, o céu desabava em chuva. Deixei o casaco dobrado no banco do carro e fiquei parada alguns segundos, sentindo a água cair. Pela primeira vez, em muito tempo, senti o peso sair dos ombros. Não porque a batalha tinha acabado, mas porque, enfim, eu não devia mais nada a ninguém. Nos dias seguintes, os desdobramentos vieram em ondas. A imprensa soube do caso. Discretamente, é verdade, mas o suficiente para manchar reputações. O presidente foi afastado temporariamente. A empresa perdeu contratos. E o nome de Ricardo surgiu nos bastidores como colaborador involuntário. Ele me ligou uma vez. Eu não atendi. A sogra, por outro lado, não tentou contato. E talvez esse tenha sido o maior gesto de respeito que ela poderia me oferecer. Na semana seguinte, fui chamada à sala do general. Ele estava de pé, olhando pela janela. Capitã, sei que não foi fácil, mas sua conduta foi exemplar. A instituição agradece. Apenas assenti. Gratidão institucional é um elogio que vem sempre tarde demais. Ao sair, o general disse: a senhora teve coragem de dizer o que muitos pensam e poucos têm coragem de verbalizar. Às vezes, uma frase muda o eixo de tudo. Sorri sem emoção. Sim, senhor. Mas o preço da verdade é o silêncio depois. Saí dali sabendo que naquele instante, o eixo da minha vida também tinha mudado. A guerra pública terminava, mas a particular, aquela que ninguém via, a do lar e do amor, ainda estava por vir. E seria a mais difícil de todas. Quando a notícia se espalhou, não foi como uma explosão, mas como uma infiltração silenciosa, dessas que começam num canto, e quando se percebe, já tomaram a parede inteira. A reunião tinha acabado, os relatórios estavam entregues, os protocolos seguidos, e eu seguia com o mesmo semblante de sempre, caminhando entre corredores de olhares enviesados. Não havia gritos, nem comemorações, nem manchetes escandalosas, apenas a calmaria tensa que precede as mudanças definitivas. Foi na manhã seguinte que senti o primeiro impacto, uma mensagem curta do setor de comunicação interna pedindo uma nota oficial de esclarecimento, como se o que eu havia feito fosse uma polêmica, e não um ato de dever. Respondi com 2 linhas. Nada a declarar. A verdade já está registrada nos autos. A partir dali, o silêncio institucional começou a se transformar em ruído social. No quartel, o clima mudou. Alguns me cumprimentavam com respeito discreto, outros desviavam o olhar. A verdade é que ninguém gosta de quem levanta poeira, especialmente quando essa poeira revela o que muitos preferem varrer para debaixo dos tapetes da hierarquia. Eu caminhava pelos corredores e percebia os cochichos interrompidos assim que eu passava. As conversas agora vinham com formalidade forçada, e os elogios soavam como obrigações protocolares, mas nada disso me abalava. Havia algo de profundamente libertador em não precisar mais agradar, quando você finalmente entende que a sua reputação não depende da versão que os outros contam. A solidão deixa de ser castigo e passa a ser território. Na segunda semana após a reunião, começaram as consequências visíveis. A empresa envolvida perdeu 2 contratos estratégicos, o presidente renunciou por motivos pessoais, e uma auditoria mais ampla foi aberta, atingindo setores que nem imaginavam estar sob suspeita. As manchetes vinham mornas, sem citar nomes diretamente, mas os bastidores ferviam. A frase que proferi, autorização concedida, eu sou a oficial responsável, já havia se transformado em um símbolo, repetida em reuniões, em artigos, em corredores. Diziam que fora frieza, outros diziam coragem. Eu apenas sabia que era dever. Foi nessa mesma época que recebi o primeiro contato de uma jornalista. O e-mail era polido, quase respeitoso. Capitã Araújo, gostaríamos de compreender melhor sua visão sobre ética institucional. Sua fala recente repercutiu de maneira significativa. Apaguei o e-mail sem responder. A imprensa nunca quer compreender, quer consumir. Eu não era história para ser contada. Eu era consequência. E as consequências não dão entrevistas. Em casa, o silêncio de Ricardo tornou-se quase físico. Ele dormia em outro quarto, evitava me encarar, e quando o fazia, era com aquele olhar misto de raiva e culpa que só quem se traiu por fraqueza consegue sustentar. Eu não o odiava. A raiva exige energia, e a minha já estava toda direcionada para manter a sanidade. O que sentia por ele era algo diferente, uma espécie de luto em vida,
como se o homem que eu amei tivesse morrido e o que restou fosse apenas o corpo, sentado à mesa, comendo em silêncio. Uma noite, ele tentou conversar. Disse que não imaginava que as coisas chegariam tão longe, que tudo havia saído do controle, que a mãe estava devastada. Eu apenas o escutei, sem interromper. Quando terminou, perguntei: "E você achou que eu ficaria até onde?" Ele não soube responder. Levantou-se, andou até a janela e ficou olhando a rua, a respiração pesada, como se buscasse palavras que o absolvessem. Eu percebi então que ele ainda não entendia, que para ele, tudo aquilo era uma tragédia pessoal e não uma questão de princípio. É o erro dos que se acostumam a viver nas sombras dos outros. Acham que o mundo se move em torno do próprio desconforto. Os dias seguintes vieram com um tipo de calma que beira o estranhamento. No trabalho, concluí meus relatórios. Participei das reuniões necessárias. Assinei o que precisava ser assinado. Havia uma frieza nova em mim, não de desumanidade, mas de foco. Quando o corpo passa muito tempo em guerra, desaprende a reagir a pequenas provocações. E, paradoxalmente, esse desapego me dava poder. A cada olhar atravessado, a cada comentário sussurrado, eu apenas seguia. As pessoas começaram a perceber que não havia mais nada que pudessem tirar de mim. E quando alguém não tem mais o que perder, se torna inatacável. Na terceira semana, recebi um comunicado oficial. O caso seria encerrado com parecer favorável à minha conduta. A nota dizia que a capitã Ana Araújo atuou dentro dos limites éticos e institucionais, preservando a integridade da força e a transparência administrativa. Nenhuma emoção veio com a leitura, nenhuma sensação de vitória. Apenas a confirmação de que o que é correto continua sendo árduo, mesmo quando comprovado. Guardei o documento dobrado dentro de uma pasta vermelha, a mesma que guardava outros registros da minha vida, diplomas, condecorações, transferências. Sempre gostei de arquivar provas. Elas são a única forma de impedir que a memória seja reescrita por quem não esteve lá. Foi na mesma noite que o telefone tocou. Reconheci o número antes mesmo de atender. Era da casa da sogra. Pensei em deixar tocar, mas atendi. Do outro lado, o silêncio inicial foi longo, seguido por uma respiração pesada. "Ana, eu queria entender por que você fez isso conosco." "Conosco?" Repeti. "Eu não fiz nada com vocês. Fiz pelo que era certo." Ela suspirou, cansada. "Você destruiu a imagem da nossa família." Ri baixo, sem humor. "Eu não destruí nada. Só parei de sustentar o que nunca existiu." E desliguei. Depois dessa ligação, ela nunca mais tentou contato. Ricardo continuou morando no apartamento por algumas semanas, mas o ar entre nós era irrespirável. Eu acordava cedo, tomava café em silêncio e saía antes que ele se levantasse. Voltava tarde, entrava sem acender as luzes. Era como dividir um espaço com um fantasma, até que, numa manhã de sábado, encontrei uma mala pronta na sala. Ele estava na porta, o olhar cansado. "Vou para a casa da minha mãe por uns dias", disse. Apenas assenti. Ele esperou algum gesto, uma pergunta, qualquer coisa. Eu permaneci imóvel. Quando ele percebeu que nada viria, saiu. E pela primeira vez em muito tempo, fechei a porta sem culpa. Os dias que se seguiram foram de uma estranha serenidade. Eu passava horas em silêncio, lendo, limpando, reorganizando coisas. Descobri que o som de uma casa vazia tem uma frequência própria. Uma mistura de eco e alívio. Às vezes, eu me pegava lembrando da sala daquela reunião, do instante exato em que todas as vozes cessaram após minha frase. Foi ali que tudo começou a mudar. Aquela frase, dita sem gritar, sem teatralidade, tinha atravessado paredes, cargos, sobrenomes, e agora ecoava dentro de mim, como um lembrete constante de que o poder mais silencioso é o que não pede aplausos. Comecei a sair para caminhadas noturnas, coisa que não fazia há anos. A cidade parecia diferente à noite, menos vaidosa, mais honesta. Caminhava com as mãos nos bolsos, ouvindo o som dos próprios passos e sentindo pela primeira vez que o chão sob mim era meu, sem farda, sem uniforme, sem expectativa, apenas eu. Certa tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era curta, direta. Soube do seu caso. Obrigada por não ter ficado calada. Precisávamos ver isso acontecer. Não havia assinatura, só as palavras. Li e apaguei. Não por desprezo, mas porque entendi que aquele tipo de gratidão não se guarda.
se absorve. A verdade é que eu nunca quis ser exemplo de nada. Só queria existir inteira, sem precisar pedir permissão. No quartel, as semanas seguintes se tornaram rotineiras novamente. Mas algo havia mudado no modo como as pessoas me olhavam. Já não era apenas a capitã disciplinada ou a esposa discreta de um funcionário civil. Eu era a mulher que deu um passo à frente quando ninguém esperava, e mudou o rumo de uma sala inteira com uma única frase. E por mais que fingissem neutralidade, todos sabiam o que aquilo significava. Com o tempo, aprendi a conviver com o eco dessa mudança. Ela me custou caro. A família, o casamento, a paz. Mas também me devolveu algo que eu nem lembrava que havia perdido. O respeito por mim mesma. Entendi que a autoridade não é quem fala mais alto. É quem fala quando o silêncio dos outros já virou conivência. E, naquele dia, na frente de todos, quando eu disse autorização concedida, eu sou a oficial responsável, o eixo da sala girou. Mas, mais do que isso, o eixo da minha própria vida se realinhou. Agora, quando olho para trás, vejo que o choque coletivo que tomou aquela sala não foi apenas sobre poder, mas sobre verdade. Porque a verdade, dita no tom certo, não precisa de defesa. Ela apenas se sustenta. E foi assim que eu percebi que não precisava mais lutar para ser ouvida. Bastava continuar de pé, depois da reunião, depois da frase que virou manchete em corredores e memórias, depois da renúncia do presidente e do afastamento de Ricardo, o mundo pareceu entrar em uma pausa longa, como se o tempo tivesse parado para avaliar o que restava de cada um. As pessoas falam muito sobre vitória, mas ninguém menciona o eco que vem depois. O silêncio de quem vence nunca é o mesmo de quem desiste. É mais pesado, mais espesso, mais solitário. Nos primeiros dias, eu acreditava que a calma era descanso. Depois percebi que era o vazio da reconstrução. O ruído do combate cessa, mas o som do que foi quebrado continua dentro da cabeça. Ricardo saiu definitivamente de casa um mês depois da auditoria final. Não houve briga, lágrimas nem discursos. Ele apenas empacotou as roupas, assinou o divórcio e deixou as chaves sobre a mesa. Antes de sair, me olhou por alguns segundos. Não disse nada, e eu também não. Não havia o que dizer. O amor que tivemos um dia não morreu de raiva, morreu de lucidez. Eu o amei o quanto pude, mas descobri tarde demais que amar alguém que precisa te diminuir para se sentir inteiro é um amor que apodrece em silêncio. Quando a porta se fechou, ouvi o clique da fechadura como um ponto final. Nos dias seguintes, a casa se transformou em território neutro. As lembranças não doíam mais, apenas ocupavam espaço. Eu comecei a reordenar tudo, como quem desmonta um campo de batalha. As roupas dele foram doadas, as fotos guardadas em caixas, os objetos rearranjados. Não era um ritual de esquecimento, mas de liberação. Cada canto limpo era um pedaço de mim que voltava, e à medida que o ambiente se esvaziava, eu sentia que finalmente podia respirar. No trabalho, as coisas voltaram à normalidade, mas nunca ao mesmo ritmo. Fui designada para um novo posto, com menos exposição política e mais foco técnico. A transferência veio como alívio disfarçado de formalidade. As pessoas sorriam com respeito, mas com a distância de quem tem medo de se aproximar demais, de quem já ousou dizer o que todos pensam e ninguém admite. Não me incomodava. Descobri que a solidão de quem mantém a consciência limpa é uma companhia mais leal do que qualquer grupo de aliados circunstanciais. Alguns meses depois, encontrei minha sogra em um evento público. Foi por acaso, numa cerimônia civil de homenagem a empresários e doadores. Ela estava pálida, mais magra, o cabelo perfeitamente arrumado, mas o olhar vazio. Quando me viu, congelou por um instante. Pensei em ignorá-la, mas algo em mim, talvez a velha educação, talvez a exaustão, me fez parar. Ela se aproximou devagar, com aquele sorriso treinado que já não convencia ninguém. Ana, disse, você conseguiu o que queria. Olhei para ela e respondi, não, dona Helena, eu consegui o que era necessário. Ela tentou sorrir, mas os olhos brilharam. Você destruiu a sua família. E eu, sem raiva, apenas disse, eu salvei o que restava de mim. Depois disso, ela virou o rosto e se afastou, tropeçando no salto. Não nos falamos mais. Ricardo me escreveu uma vez, meses depois, uma mensagem curta. Espero que esteja bem. Eu não estou. Não respondi. Não por desprezo, mas porque às vezes responder
É reabrir feridas que já se fecharam com tanto custo. O amor que um dia me fez forte agora me lembrava do quanto precisei ser fraca para sustentá-lo. E eu não pretendia voltar a esse lugar. Aos poucos, aprendi a viver sem a rotina das guerras. É curioso como a mente demora a desacelerar. Eu ainda acordava antes do amanhecer, mesmo sem obrigação. Fazia café, lia relatórios antigos, caminhava. Descobri que o silêncio da manhã tem outro som quando não é preparatório para combate. É um silêncio limpo, quase generoso. No começo, estranhei não ter que justificar meus horários, minhas decisões, minha presença. Depois percebi o quanto isso pesava. Ser mulher e militar, esposa e oficial, profissional e símbolo, havia me transformado num ser que sempre precisava provar alguma coisa. Quando tudo acabou, o que sobrou foi a pergunta: e quem sou eu quando não preciso mais provar? Foi essa pergunta que me levou a mudar de cidade. Pedi transferência para uma base litorânea, mais tranquila, menos política, mais humana. O mar tem um efeito curioso sobre quem passou a vida em guerra. Ele relativiza tudo. A primeira manhã em que acordei ouvindo o som das ondas foi quase estranha, como se a natureza estivesse tentando me ensinar outro idioma. Com o tempo, aprendi a decifrá-lo. O vento, o sal, o ritmo das marés, tudo me lembrava que há forças maiores do que as nossas, e que a vida segue, mesmo quando achamos que terminamos de lutar. No novo posto, passei a treinar jovens recrutas. Era quase terapêutico ver naqueles olhos a inocência de quem ainda acredita que coragem é não sentir medo. Eu os observava e pensava que talvez a verdadeira coragem fosse outra: sentir medo, e ainda assim permanecer. Ensinei mais do que táticas e procedimentos. Ensinei que disciplina não é obediência cega, é consciência constante. E que a integridade não é virtude que se exibe, é fardo que se carrega em silêncio. Às vezes, à noite, eu caminhava pela praia. O céu refletia tons de cobre e azul, e a água gelada tocava meus pés como uma espécie de batismo tardio. Pensava em tudo o que vivi, na sala da reunião, na frase dita com calma, na expressão de surpresa dos que me subestimaram. Não havia arrependimento, mas havia cansaço. Porque o preço da integridade é alto. Ela te protege, mas também te isola, te livra das mentiras, mas te condena à solidão. Ainda assim, entre a solidão da verdade e o conforto da farsa, eu escolheria a verdade 1000 vezes. Certo dia, uma das recrutas mais jovens me perguntou se eu me arrependia de ter denunciado o caso. Ela tinha lido algo sobre mim em um blog interno, uma matéria curta que me mencionava como oficial que enfrentou o sistema. Eu olhei para ela e respondi: não me arrependo de ter dito a verdade. Só me arrependo do tempo que levei para perceber que podia dizê-la. Ela sorriu, e eu entendi que, de alguma forma, tudo o que vivi servia para alguma coisa. Talvez não para mim, mas para quem viria depois. Os meses passaram, e a vida começou a se reorganizar. Conheci pessoas novas, fiz amizades simples, daquelas que não precisam de disfarces. Comecei a escrever relatórios pessoais, não oficiais, pequenos diários de observação. Descobri que escrever sem objetivo é uma forma de respirar. Às vezes, entre uma anotação e outra, eu me pegava descrevendo o instante em que o presidente da empresa perdeu a cor ou o olhar da minha sogra se partindo em surpresa. Mas agora não havia raiva nessas lembranças. Apenas clareza. Era como revisar o mapa de uma guerra já vencida. Uma tarde, sentei na areia com o mar quase tocando meus joelhos e pensei em tudo o que havia mudado. Percebi que as relações, quando caem, não voltam a ser as mesmas, e que isso é, na verdade, libertação, porque há laços que se quebram para te devolver ao que você sempre foi, antes de aprender a se encolher para caber nos outros. Hoje, se alguém me pergunta o que ficou de tudo isso, eu digo: ficou a certeza de que o respeito que tentaram me negar, eu conquistei no instante em que parei de pedir permissão. Agora, vivo em paz com o silêncio. Não o silêncio da omissão, mas o da completude. Aprendi que existem vitórias que não se celebram em público, apenas se vivem em paz. Quando caminho pela beira do mar e o vento me toca o rosto, sinto que cada passo que dei, cada palavra contida, cada decisão solitária me trouxe até aqui. Eu não precisei gritar para vencer. Só precisei continuar de pé quando todos esperavam que eu recuasse. E é isso que sobra quando a poeira baixa. A consciência tranquila,
o corpo cansado e a alma limpa. O resto, os nomes, as hierarquias, os julgamentos, se perde com o tempo. O que fica é a certeza silenciosa de ter feito o que precisava ser feito. E no fim, é isso que nos mantém vivos quando tudo o mais desaba.